em campo, Messi em ação é sempre assunto e muito importante. Até já voltamos com o Paulo do Vale lá de Miami. Mas ontem, Thaís, o Endrick foi o escalado pela CBF para conceder a entrevista coletiva. Ele falou, o atacante do Real Madrid, ex-Palmeiras, e que muita gente pede como titular na seleção brasileira. Vamos ouvir aí um pouquinho do Endrick falando sobre esse jogo contra a Noruega, sobre os nossos adversários desse domingo. Fala, Endrick. É um grande jogo, com grandes jogadores. Não tenho dúvida que vai ser um jogo maravilhoso, um jogo onde vai ser os dois times querendo buscar a vitória em todo momento, com grandes jogadores. E eu espero que a gente possa fazer um maravilhoso jogo. A gente está buscando sempre melhorar, sempre fazer o que o Mister pede e entrar bem em todos os jogos, porque a gente sabe que agora não tem margem para erro. No último jogo a gente saiu perdendo e custou a gente chegar no segundo gol, então a gente sabe que um mínimo erro vai ser muito difícil, então a gente tem que seguir bem, seguir trabalhando como a gente fez em todos os jogos e mesmo se acontecer isso de sair atrás, fazer o que a gente fez no último jogo, manter a calma, manter a tranquilidade e buscar sempre a vitória, porque a gente sabe que agora é mata-mata, então a gente tem que matar e é matar ou matar. Bom, Thaís, quero aproveitar então aqui o finalzinho do Jornal Gente e convidar a nossa audiência para o Gente de amanhã, hein? Jornal Gente desse sábado, que terá você na apresentação, vou estar contigo aqui. E amanhã muitos convidados especiais, um pré-jogo aí muito legal de Brasil e Noruega. E no domingo, a partir das 10 da manhã, João Paulo Capelanes estará na Times Square, apresentando ao vivo da Times Square, abraçando os brasileiros que lá estarão, certamente em deslocamento para Nova Jersey, o Domingo Esportivo. Então, nesse domingo, 10 da manhã, Domingo Esportivo ao vivo da Times Square, preparando o clima, toda aquela ambientação que o Capelanes faz aí no programa, não é? E amanhã no Jornal Gente eu volto contigo pra gente falar bastante de Brasil e Noruega. Domingo, 5 da tarde, Ulisses Costa transmite os comentários do Cláudio Zaidan, do Craque Neto, do Leandro Quesada e as reportagens do Alexandre Pretzel e do João Paulo Capelanes. Claro que eu estarei nessa também, então boa sexta, coisa linda pra todo mundo e até daqui a pouco na programação da Bandeirantes. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou Gustavo Frison e essa tradicional revista de variedades está de volta, agora em um novo formato, numa versão rádio com imagens, para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, discutir assuntos que fazem parte do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do país. Então, já anotem aí, porque nossos encontros estão marcados todas as sextas e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 e também pelo YouTube, ao vivo,
no site e no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E o nosso convidado especialíssimo de hoje já chegou, está aqui no estúdio conosco, Fernando Capato. Ele é prefeito da Estância Turística de Olambra, capital nacional das flores. Vamos contar muito sobre a história dessa linda cidade. Muito bom dia, seja bem-vindo, prefeito. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e do programa Circuito Fechado. É uma alegria estar aqui, receber o convite de vocês, falar um pouquinho da nossa Estância Turística de Olambra, que é uma cidade que eu gosto muito e eu sei que muitas pessoas gostam da nossa cidade também, e isso nos deixa muito felizes. Deixa a região nossa aqui, no entorno de Campinas, metropolitana, muito honrada, porque é uma cidade muito legal. Mas para começarmos então, eu queria, junto com você, conhecer um pouco de Olambra, enfim. Como é que surgiu o seu nome, como é que se iniciou essa formação da cidade, quantos habitantes, enfim. Vamos dar um panorama, vamos viajar um pouco por Olambra. Olambra é uma cidade jovem, né? Ela foi emancipada em 91. Sim. Ela vai completar esse ano 35 anos de emancipação política e ela veio de 4 municípios, ela pertencia a 4 municípios. Olambra se formou por uma cooperativa, cooperativa pecuária Olambra, mas ela pertencia a Artur Nogueira, Cosmópolis, Santo Antônio de Posse e Jaguariúna. Pertencia a essas 4 cidades. Isso. Depois emancipada, por coincidência, meu pai foi o primeiro prefeito de Olambra. E foi por 3 vezes, se eu não me engano. 3 vezes. Daí já explica um pouquinho de como surgiu, o meu nome. Sim. E ela é uma cidade, ela é a capital nacional das flores, é a maior produtora de flores do Brasil. Se tornou uma estância turística, após alguns anos de emancipação. E hoje é conhecida em todo o território nacional, foi colonizada por holandeses que vieram aqui para o Brasil, na Fazenda Ribeirão, Olambra se chamava Fazenda Ribeirão, e essa junção dos holandeses que vieram, dos colonizadores, junto com os brasileiros que ali moravam, transformou a nossa cidade no que é reconhecida hoje. E como é que chegaram as flores? Porque se você pensar os holandeses, poderia ser leite, poderia ser outra atividade, não é isso? Sim, e foi. Os holandeses trouxeram vacas leiteiras, as vacas holandesas, que tiveram a dificuldade de se adaptar aqui no Brasil devido ao clima, doenças novas. Então eles tiveram muitas dificuldades até chegar nas flores. E após algumas tentativas, começaram ali a produção de flores. Começou com o gladiolus, que hoje é até símbolo da nossa bandeira, e do gladiolus trouxeram todo o know-how de produção da Holanda, que já há muitos anos é a referência mundial em produção de flores. Então trouxeram esse know-how da Holanda e transformaram na nossa cidade no que é hoje. E dizem que gladiolus, a flor gladiolus é uma das mais resistentes. Foi por isso que começou por ali. Sim, ela pode ser produzida em ambiente externo, E então por isso dessa resistência. E hoje a grande maioria da produção de flores ela é em ambiente controlado, que são as estufas. Se você sobrevoar Olambra, você vai ver uma grande quantidade de estufas lá no nosso território. E Olambra também é referência, além das flores, claro, pelo alto índice de qualidade de vida ali. A gente tem índices ali socioeconômicos de primeiro mundo. Eu queria entender que índices são esses, enfim. Qual que é o momento da cidade de Olambra hoje? Olambra é uma cidade muito conhecida pelos seus jardins, é uma cidade arborizada, é uma cidade que ela favorece qualidade de vida, a vivência no ambiente externo. E com políticas públicas, Olambra sempre é reconhecido por ter uma saúde de referência, apesar de a gente ter só o atendimento básico, mas ela faz o trabalho básico de prevenção com bastante qualidade, educação também. E essa colonização, essa cultura que nós temos ali, entre brasileiros e holandeses, até isso contribui para a qualidade de vida, se inspira um pouco no modelo europeu. Sim. Também, mas quem caminha por Olambra, quem conhece Olambra,
pelo andar das ruas, das praças, já vê que isso favorece a um ambiente melhor, né, de qualidade de vida melhor para os seus habitantes. E é uma estância turística, né? Para que a gente possa entender assim, a movimentação da cidade durante o ano todo, quantos turistas passam por Olambra por ano? Olha, hoje Olambra também tem grandes eventos, né? Todos os anos a gente recebe mais de 1.300.000 turistas, né? Contando com os eventos e contando aí com todo o calendário também turístico e cultural da cidade. Porque a gente tem as flores, mas a gente pode aqui fazer uma relação. Tem gastronomia, tem um moinho lá, enfim, que se não me engano é o maior moinho típico da América Latina, enfim. Então tem algumas atrações turísticas além das flores, né? Isso, a gastronomia, como você citou, né, Gustavo? Hoje nós temos também parques temáticos, né, de flor, nós temos os nossos receptivos turísticos, então a pessoa que vai lá conhecer, a família que vai lá conhecer, ela tem essas opções. Ela tem o moinho, que é um moinho de verdade, ele não é uma réplica, ele é um moinho funcional e é o maior da América Latina. Tem o deck do Amor, né? Tem o deck do Lago do Holandês, tem o Parque Van Gogh e tem parques temáticos hoje, tem estufas de portas abertas que você contrata lá um receptivo, né, um guia turístico, e ele vai fazer esses passeios com você. Aí você vai poder ver como as flores são produzidas, né, tirar todas as suas dúvidas, e esses parques que eu comentei, né, que hoje são cenários instagramáveis. A turma deve gostar, né? Que muitos casais vão fazer ali as suas fotos de casamento, de família, e tem sido um grande atrativo na nossa cidade também. Aliás, a gente tem uma relação grande de eventos aqui que, claro, ajudam a incrementar e fomentar o turismo. A gente tem aqui a Expo Flora, que vamos falar no final do programa, passar todas as informações, mas acho que é uma das maiores da cidade e do Brasil nesse segmento. Depois tem Dia do Rei, Hortitec, Em Flor, Trekker Trek, que são aqueles tratores lá, enfim, fortíssimos de motor. Tem o Natal de Olambra, Natal Mágico de Olambra. Tem muita coisa e isso faz parte de você manter a cultura do turismo acesa o ano inteiro, né, e não sazonalmente. Sim, com certeza, né? Eventos consolidados que consolidam, né, todo o nosso calendário, ter a opção o ano todo, né? Olambra, a gente tem um slogan lá que é o turismo o ano inteiro, e realmente todos os meses uma programação, né, um evento acontecendo na cidade para ser possível que as pessoas visitem a cidade não só em setembro, né, na Expo Flora, mas todo ano, e desfrutar da nossa gastronomia, dos nossos hotéis e de tudo que a cidade oferece também. Eu tenho passado com alguma frequência por Olambra, no sentido de divulgar lá um condomínio de empresas que eles têm lá, que é o Campo de Gladiolos, enfim. Mas eu queria entender o seguinte: existe algum projeto promovido pela Prefeitura ligado ao desenvolvimento econômico para atrair empresas para a cidade de Olambra? Porque as pessoas lembram das flores, do turismo, mas as empresas podem descobrir também a cidade de Olambra, né? Com certeza, Olambra tem um ambiente muito favorável, competitivo, né? Quando você diz também na questão de impostos, competitivo aqui com a região metropolitana de Campinas, mas mais que isso, Olambra ela oferece uma marca muito forte, né? O nome de Olambra é uma marca muito forte. E os eventos que a cidade possui, como a Hortitec, como a Expo Flora, trouxeram ali um ecossistema de empresas, né, desses ramos de atividade, né, principalmente do agronegócio. Então, Olambra oferece muitas oportunidades. A gente está num eixo ali estratégico muito importante, né, da SP-107, que liga com a 340, que está desenvolvendo ali um corredor das flores. Então, são distribuidores, são pessoas que vendem substrato, que vendem, né, um mix de produtos da flor, né, que é grande, né, da jardinagem. Então, tem esse ambiente, né, tem a circulação de pessoas, né, a nossa, além da região metropolitana ser uma região muito populosa, mas ali nesse eixo passam milhares de pessoas, né, todos os dias, e no ano isso dá um volume muito grande. Então,
a gente diz que a nossa marca é muito forte, né? A Ulambra tem uma marca, tem um poder de agregar muito a vários tipos de segmentos. Porque a gente tem essa organização da exportação de flores, tudo isso, mas outras empresas que não são do segmento podem se aproveitar no bom sentido também dessa estrutura que já está pronta, né? Como você falou, tem as rodovias no entorno ali com alta qualidade, o aeroporto internacional perto, enfim, tem muita coisa interessante ali, né? Com certeza, muito bem localizada, né? Muito bem lembrado, apenas 30, 40 minutos de Viracopos, um dos principais aeroportos do Brasil, né? E toda a logística ali do entorno de rodovias, infraestrutura, isso nos coloca numa posição muito favorável. Eu vi aqui, ó, você me corrija se eu estiver errado, prefeito, que vocês oferecem desconto no valor do IPTU como forma de incentivar a conservação e a adoção da cultura holandesa, da arquitetura holandesa, enfim, para que ela não perca essas características importantes, né? Enfim, o que mais envolve o trabalho de apoio e incentivo ao turismo? Essa é uma delas. Essa é uma delas, né? É o incentivo às fachadas típicas holandesas, né? Que tem os critérios e vira desconto no IPTU. Nós estamos trabalhando num projeto junto com a prefeitura, a sociedade civil também, para regrar, né? Para a gente ter as fachadas, né? Realmente que remetam à Holanda, né? Pegar os modelos holandeses e regionalizar essas fachadas, né, nos bairros, né, nos eixos turísticos da cidade. Então a gente está fazendo esse trabalho também para não se perder, né? Nós tivemos em Gramado um exemplo que tem aqui no Brasil, eles têm um exemplo muito bom lá que está dando certo. E funciona da mesma forma. Funciona, né, dos incentivos, das regras construtivas, e é o que a gente quer continuar implementando em Olambra para que não se perca, né? A nossa história não pode morrer, a história cultural da cidade, né? Dos holandeses e das flores, para que Olambra ela trabalhe nessas, né, na frente da produção de flores e do turismo que vem crescendo cada vez mais. Como você disse, a cidade é uma cidade jovem, né? Se emancipou em 1991 e de lá para cá a família Capato esteve à frente de quase todo esse período, se não todo. Então, muito da organização da cidade se deu em função também desse trabalho que foi desenvolvido, e os índices de aprovação, eu acho que não deixam dúvida, não é isso? Isso. Olambra é uma cidade que já antes de ser emancipada era muito bem organizada, né? Lógico que não tinha todo o apoio que uma prefeitura pode dar, né? Pertencer a 4 municípios, mas desde o início dela essa preocupação, né? De organização, de crescimento ordenado, né? De uma sociedade participativa, né? Não só através dos conselhos, mas por ser um município pequeno, aquela cobrança ali no prefeito, nos vereadores. Cobrança em loco. Em loco, na rua, no supermercado. Na padaria. Na padaria, tá sujo lá, prefeito. E eu acompanhei isso desde sempre com meu pai, via, né, é um nível de exigência diferente. Então não tinha desculpa, já sabia o que ia encontrar, né? Com certeza. E, né, a gente vem procurando manter isso e pedindo a colaboração, lógico, né, da população, para Olambra continuar sendo conhecida como uma cidade limpa, organizada e diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Fernando Capato. Ele é prefeito de Olambra, prefeito da Estância Turística de Olambra. Vamos fazer a nossa primeira parada e na sequência vamos trazer todas as informações da Expoflora que vai acontecer em breve. Portanto, não saiam daí. Circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui
no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito Fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, essa tradicional revista de variedades que acompanha o dia a dia da região metropolitana de Campinas. E antes de nós retomarmos a nossa conversa com o prefeito de Olambra, Fernando Capato, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras, ela é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Estamos recebendo no programa de hoje Fernando Capato. Ele é prefeito da Estância Turística de Olambra. Fernando, vamos começar a falar então da Expoflora. É a 43ª edição que vai acontecer agora nos próximos dias, que é a maior feira, maior festa das flores da América Latina e que vai acontecer entre 28 de agosto a 27 de setembro. Eu queria entender a importância desse evento para a cidade de Olambra, para o país, que as pessoas às vezes não têm noção da dimensão desse evento, enfim. E quais serão as principais atrações desse ano? Temos tempo aqui para falar bastante da feira. Olha, Gustavo, como você pôde citar aí, né, a feira, a festa Expoflora, ela vem até antes da emancipação política do município. Sim. Ela chegou antes, né, da emancipação política. Então já mostra a importância, né, um evento que já há tantos anos, mais de 40 anos, só no período de pandemia que não foi realizado a Expoflora, mas eu sempre digo que é a festa, a feira, que projetou o nome de Olambra para todo o cenário nacional. A Expoflora foi criada lá atrás para expor as flores. Olambra produzia as flores e fazia a festa das flores, a festa da chegada da primavera, e até hoje vem, encantando a todo ano, se renovando. Não é fácil, sempre tem que ter novidades, mas expondo o que há de novidades nas flores. Hoje, de um tempo para cá também, tem um espaço lá para mostrar as tendências de jardim, de construção, Então tem o espaço dos arquitetos, a exposição floral do artista Jan Vele, que desde a primeira Expoflora, veio da Holanda pro Brasil para fazer Expoflora e está aqui até hoje. Já virou brasileiro, é holambrense e ele faz lá, junto com a sua esposa, a sua equipe, a exposição floral, que todo ano tem uma temática diferente. Eles não... Ou eu não fiz a lição de casa, ou eles não soltaram ainda o tema desse ano. Mas todo ano tem um tema diferente, a Expoflora, e eu não tenho dúvidas que vai ser uma Expoflora melhor que foi do ano passado e dos anos anteriores. É uma feira, uma festa para toda a família, com gastronomia holandesa também muito forte, e um ambiente num dos recintos que eu acho que é um dos melhores do Brasil, onde fica a Expoflora. Quem vai a Olambra deve ter passado pela Avenida dos Guarda-Chuvas, que é na Maurício de Nassau. Sim. E durante a Expoflora ela fica
dentro, né? Essa rua ela fica no recinto da festa. Sim. Então, o turista vai lá, vai também ter a oportunidade de conhecer a Avenida dos Guarda-Chuvas e tudo que a Expo Flora oferece, né? Com dança típica holandesa, apresentações culturais, uma festa para toda a família. E existe a parte turística que recebe, acho que imagino, gente de todo o Brasil, né? Sim. É lógico que isso, né, é o mês todo, né, de eventos, sempre de sexta a domingo. Quando tem o feriado do 7 de setembro, a feira também ela abre no feriado. Mas ela trouxe e traz esse turista que depois volta na cidade. E em paralelo a isso tem os passeios turísticos também que partem da própria Expo Flora. E todas o que eu comentei aqui no primeiro bloco, né, das atrações turísticas abertas e para receber os turistas. Ela foi, então, muito importante para explorar a produção de flores e hoje é muito importante também para divulgar o nosso turismo. Sim. Né? Porque ela traz visitantes que às vezes é a primeira vez que está vindo a Olambra e muitos desses visitantes voltam para conhecer a cidade depois, né? E nos ajuda aí nessa frente que é o turismo, que é muito importante. O turismo ele gera arrecadação, sim, para o município, mas gera também empregos e oportunidades e isso, consequentemente, né, mais qualidade, mais arrecadação para o município, uma renda extra para muitos trabalhadores da cidade e da região. Então ela tem um papel muito importante. E se a gente for imaginar assim, o que impacta com relação a oportunidades de emprego, mesmo que temporárias, assim, durante esse período, qual que é o número que vocês têm hoje? Olha, é um número grande. Eu não tenho o número aqui de quantos empregos temporários que ela gera, eu não me recordo, mas é um número volumoso. Tanto é que várias cidades do entorno de Olambra, né? Olambra não consegue suprir a mão de obra da festa. Então, assim, vem pessoas trabalhar de Ayrton Nogueira, até aqui de Campinas, né? Todo o entorno, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse. Mas ela gera muitos empregos, né? Diretos e os indiretos também. Sim. Né? E complementa a renda. Né? Tem pessoas lá em Olambra que elas tiram férias do seu trabalho para trabalhar na Expo Flora e ter uma complementação de renda, né? Para fazer aquela reforma depois na casa, às vezes trocar de carro. Então a festa tem um papel econômico muito positivo e muito importante, não só para Olambra, mas como para a região também. Região. E imagino que não é só turismo ali, acho que existe a comercialização das flores que acontecem também durante o evento, não é isso? Na parte comercial. Sim, esse é um dos carros-chefes, né, da feira, a venda de flores, os gardens que estão no entorno ali também se beneficiam bastante. Mas é muito difícil você ver uma excursão saindo e as pessoas não levando aquelas caixinhas com as flores, né? A recordação de Olambra, da feira. É muito bacana. A gente recebe também, Gustavo, muitas excursões que vêm do Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Principalmente esses dois estados mandam bastante excursões para Olambra nesse período. Principalmente o Rio de Janeiro, né? É um choque de realidade, eu imagino, quando sai do Rio de Janeiro e vem para Olambra. Sim, sim. Mais do que interior de São Paulo, mas Olambra que tem uma característica particular, não é? Sim. E a gente recebe, né, além de, como eu comentei aqui, ser uma festa muito família, recebe também um alto volume de idosos que vêm para a Expo Flora. E é bacana, às vezes você está lá e está conversando, as pessoas se encantam e falam, nossa, que maravilha, que se emocionam na chuva de pétalas, né? E sai assim, bem contente, emocionado da feira, e é muito gratificante, né? Você vê que a pessoa teve ali uma experiência legal em Olambra, uma experiência muito bacana. Isso é o mais importante. E está aqui no estúdio também conosco a Cíntia Absalonsen. Também tem uma história conosco na comunicação de muitos anos, enfim. Olha lá, Cíntia, dá um oi lá para cima, lá. E que acompanha e já há algum tempo trabalha com vocês lá, né? Sim, muito tempo. Até aproveitar. Se a Cíntia souber o número de trabalhadores que
que a Expo Flora emprega só para ir para mim, Cíntia. Estou tentando aqui conversar com a assessoria de imprensa. Existe um número aqui que eu estou um pouco em dúvida, assim que eu checar. Não, tá ótimo, uma alegria recebê-los aqui. Sim. Eu queria agradecer a presença do prefeito de Olambra, Fernando Capato, enfim, prefeito da Estância Turística de Olambra. Parabéns pelo trabalho, pela aprovação e boa sorte lá na Expo Flora 2026, viu? Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo espaço. Aproveito, né, te convidar para estar lá conosco. Claro. Né, todo mundo aqui da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, para ir conhecer a Expo Flora. Depois visitar o nosso Natal. Já vou aproveitar aqui para chamar. Já tem o Natal Mágico de Olambra. Natal Mágico de Olambra. 5 mil vagas de empregos diretas. É um terço de Olambra. Tá vendo a importância disso? É, muito importante. Que bom. Muito obrigado, viu, prefeito? Obrigado, então temos Gustavo. Natal Mágico, que é no final... Começa normalmente em que época? Em novembro. Final de novembro. Isso. A gente vai estar divulgando, né, a data nos próximos meses aí. Já convido todo mundo para ir conhecer também. E conhecer Olambra, né? Um ano inteiro. Sim. Turismo, o ano inteiro. Bons restaurantes, bons passeios para todas as idades. Muito obrigado. Fernando Capato esteve conosco, prefeito de Olambra. Vamos fazer a nossa segunda parada. Não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E nesse final de programa eu gostaria, claro, de lembrar o quê? Que a Blue Lord, há mais de 10 anos, é referência em moda masculina e oferece um guarda-roupa completo para o homem, com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas e viva a experiência desse universo com peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. E vamos cumprimentar, claro, agora alguns dos aniversariantes desta semana. Márcio Amoroso, grande amoroso craque. Parabéns pra ele, fez aniversário. Grande abraço. João Fátio também, lá da Acro também, parabéns, boa sorte. Fátima Gargantini, beijo pra você também, parabéns. Luiz Carlos Rossini, presidente da Câmara aqui de Campinas, também aniversariante, parabéns, grande abraço. Andréa Barroso, parabéns. José Armando Abdala Júnior, também grande abraço. André Ottoni, Tatiana Ferro e Arthur Vasconcelos são alguns dos aniversariantes desta semana, parabéns a todos. E nós chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e, claro, ficaram por dentro dos principais assuntos relacionados à Estância de Olambra, essa linda cidade da nossa região. Muito obrigado. E os trabalhos técnicos de hoje foram deles, por gentileza. Sim, eles. Edson Freitas na mesa de som, muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima. Alan Zanelato também na direção de imagens, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado. E eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau!
Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechado.